Olá, meus queridos alunos da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem? Olha só, a nossa aula do componente curricular de História, o tema da aula é 7 de setembro, Independência do Brasil. Estamos na semana de comemorar esse grande acontecimento no Brasil, que foi o dia 7 de setembro, e essa aula vai relembrar um pouquinho dessa grande história, desse marco histórico brasileiro. Então vamos! E fazendo um pequeno recorte da nossa história, da história do Brasil, você já sabe que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500. E aqui já tinha povos, já tinha os nativos, que eram os índios. E ainda hoje existem índios no nosso país. Mas muitos deles foram exterminados, foram domesticados pelos portugueses. Com a invasão dos portugueses nas terras brasileiras, o Brasil se tornou colônia de Portugal. E assim todas as riquezas, o ouro, a madeira, a produção do Brasil só podia ser de Portugal, que eram explorados e levados para Portugal. No dia 22 de janeiro do ano de 1808, o rei de Portugal e toda a sua família mudaram para o Brasil. Dom João VI ficou no Brasil durante 13 anos. O tempo passou e o rei teve de retornar a Portugal, deixando o seu filho Dom Pedro. Com o retorno do Dom João VI a Portugal, o seu filho Dom Pedro tornou-se príncipe regente do Brasil. Dom Pedro foi um bom administrador para o Brasil, porém Portugal queria que o Brasil voltasse a ser colônia. Era contrária à independência brasileira. E assim, forçou que Dom Pedro voltasse imediatamente para Portugal, a fim de afastar o príncipe da influência da independência do Brasil. Só que o povo não aceitava essa situação. E assim foi fundada o Clube da Resistência, onde o povo pedia que o príncipe ficasse no Brasil. Em 9 de janeiro de 1822, chega às mãos de Dom Pedro o abaixo-assinado pedindo-lhe que ficasse no Brasil. E esse dia foi reconhecido como o Dia do Fico. Dom Pedro aceitou o convite de ficar no Brasil, respondendo da seguinte forma: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Após o Dia do Fico, Dom Pedro tomou uma série de medidas que desagradaram a metrópole, pois preparavam caminho para a independência do Brasil. Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte, organizou a Marinha de Guerra, obrigou as tropas de Portugal a voltarem para o reino e determinou também que nenhuma lei de Portugal seria colocado em vigor sem o cumpra-se, ou seja, sem a sua aprovação. E assim, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro declarou: independência ou morte! Era 7 de setembro de 1822 e esse acontecimento ficou conhecido como Grito do Ipiranga, que chegando ao Rio de Janeiro, Dom Pedro foi aclamado com o título de Dom Pedro I. E assim, no dia 7 de setembro de 1822,
Esse momento histórico representou para o povo brasileiro a independência do Brasil. Proclamamos a independência brasileira. Um bom feriado para vocês, um abraço e a gente se encontra na nossa próxima aula.